Tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, gente, estamos aqui em um terceiro episódio da Bate-papo com elas, e hoje o nosso dia é com essa incrível diva Ana Patrícia do Ateliê. Gente, aproveitando, eu já quero pedir você para ir compartilhando, convidando o pessoal, manda aviãozinho para todo mundo, curte, comenta. Nós estamos ao vivo, então vocês sabem que tudo pode acontecer, né? Mas eu quero que você chame outras pessoas, vamos esperar pessoas estarem chegando, interagindo, para a gente poder começar oficialmente. Deixar a Ana Patrícia se apresentar aqui, porque ela é a nossa anfitriã dessa tarde. Olá para vocês, né, que estão aí na live. Pode mesmo, como ela falou, chamar outras pessoas, porque elas me convidaram hoje aqui para falar um pouquinho da minha história. E eu tenho certeza que todos, né, que estão aí com a gente nos acompanhando, e muitas outras pessoas tenham mesmo essa curiosidade de saber como eu comecei, o que me moveu, o que me deu essa vontade de abrir, de empreender, né? E então eu chamo vocês aí para estar juntinho da gente hoje aqui, participando dessa live, que muita coisa vai ser dita e revelada. Que maravilha, gente. Ana, a gente sabe que esse contexto de ter um espaço e ser uma empreendedora, porém, antes de tudo, ser mãe e tudo, não é fácil, né? Então, gente, mesmo que a gente está aqui esperando você convidar as pessoas, a Ana também vai relaxando. Segundo ela está nervosa. Eu falei que não precisa, primeiro que a gente já está no espaço dela. Mas a minha natureza é assim, né? Eu fico cheia de expectativa, tô gelada, olha. Isso é legal, gente. O nome disso é ansiedade fisiológica, sabe? Aquela coisa boa que é uma ansiedade boa. É quando você vai encontrar alguém ou quando você vai viajar. A gente também fica, né? A gente fica assim na expectativa de enviar link, de vai dar certo, olhar o ambiente, olhar a luz. Aí temos a nossa videomaker que fica dando uns olhares assim horríveis pra gente, porque a gente não tá sentado do jeito que ela quer, né? Meu filho, o negócio aqui é profissional, tá? Tem equipe. Nós temos a equipe, não é eu, equipe. Okay? E você, Ana? Você já falou que tá gelado e tudo mais, então assim, respira fundo, toma água, fica à vontade na sua casa. A casa é sua! Gente, muito bom estar aqui. A gente fica contando os dias assim para poder vir o próximo bate-papo, porque Deus colocou no nosso coração esse projeto com muito amor, com muito carinho, para que a gente pudesse mostrar histórias reais e verdadeiras de pessoas que a gente conhece só à frente das câmeras, né? E todo mundo tem uma história. Eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de ouvir histórias de superação, de pessoas que viveram nos bastidores e vivem nos bastidores. Tantas coisas. A gente estava aqui conversando agorinha e poxa, a Ana está vivendo coisas aqui que ninguém nem imagina que ela está vivendo, né? E às vezes, muitas das vezes, nós somos até pré-julgados por situações, poxa, encontrei a pessoa na rua, ela não falou comigo, às vezes a pessoa não está num dia bom. E a gente tem muito de pré-julgar as pessoas sem saber a história. Então eu gosto de histórias. E hoje a gente está aqui para ouvir história. Isso mesmo. E eu tô aqui para contar a história, muito né? Bom. E bom, e outra coisa, gente, é história de vida real. Não é história que ouvimos alguém contar. Lógico que a gente aprende também do ouvir falar, isso importa. Até por isso, a Jaque e eu, vocês sabem, a gente escreve livros e nossos livros história. A Jaque é a história da vida dela, eu tenho livros da minha história e tenho um livro de histórias clínicas, né? Com tudo assinado por paciente, não tem nome de paciente, mas pessoas que viveram dramas, né, na vida e até mesmo na vida profissional. Então, assim, a gente aprende ouvindo história, mas é tão gostoso a gente ver, palpar a história de alguém que começou dentro da sua casa, na sua garagem ou na sua área gourmet e, de repente, vira um ponto de referência na cidade, que é o caso seu, né, Ana? Sim. Virou esse ponto de referência, por onde eu vou, as pessoas já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar mesmo do meu trabalho.
e foi um trabalho mesmo que desde o início eu trabalhei com o que eu tinha, esse era um dos lemas, né? Trabalhar com o que eu tinha e no lugar que eu estava. E tudo foi fluindo e tudo foi se agregando e sendo transformado. Eu acho muito legal essa história, essa questão, né, da gente... Tem muita mulher, eu vou falar mulher porque a gente hoje fala praticamente para mulheres. Tem muita mulher hoje que pensa assim, poxa, eu queria tanto ter um negócio, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho dinheiro para investir tal coisa. Começa com o que você tem. Sim. Sabe, se é só o celular que você tem, no caso do digital, comece com o celular. Se é o café, é só um jogo de xícara de casa que você tem, comece com ele. Sim. Porque eu vejo isso muito como desculpa. Sabe, eu quero, mas eu estou estagnada, estou procrastinada, eu estou aqui no meu cantinho, não quero ter o trabalho, porque dá trabalho. Para você ter montado o ateliê que você tem hoje. Tem trabalho, tem um preço a se pagar. E quantas pessoas olharam e disseram, não vai dar certo? Não, é assim, as pessoas que falam que não vai dar certo, eu posso até dizer que não me incomoda tanto, porque elas não fazem ideia nem dimensão do que está passando na minha cabeça. O que incomoda mais é aquela fala assim, mas também, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem muita facilidade para fazer o que está fazendo. Em nenhum momento foi fácil. Nem está sendo, como eu já falei aqui com vocês. Sim. Nem está sendo. Fácil nunca é. Mas é possível. E tem que ter esse romper. A gente precisa ter esse momento de acreditar, né? De saber que agora é agora ou nunca, sabe? Senão agora quando, né? Uhum. Então a gente tem que... E assim, o meu primeiro passo era realmente buscar. Eu estava pensando em fazer alguma coisa. Eu não sabia como começar e nem aonde começar. E eu lembro assim que eu olhei para minha máquina de costura e eu senti assim no meu coração como Deus falando comigo, né? Olha para sua máquina de costura. Você faz ideia de quantas mulheres hoje estão querendo, estão juntando dinheiro, estão pedindo para mim, né? Ter uma máquina de costura. Você tem uma boa ferramenta em casa, sabe? Se eu tinha, e eu olhei para aquela ferramenta e eu me senti no lugar dessas mulheres. Que bacana. Dessas mulheres que talvez hoje estão assistindo a live e estão falando exatamente isso. Eu queria tanto ter uma máquina de costura. Então, assim, sabe? É a representação dessa mulher que luta, que deseja, que quer correr atrás. Eu falei, nada vai me segurar, né? Eu preciso fazer. Uhum. Eu tenho como fazer. Então, assim, eu comecei com o que eu tinha mesmo. Comecei com as minhas amigas e sempre celebrando a minha vitória. Nossa. Eu lembro que a primeira vez que eu vendi assim, eram 6 capinhas de suplá que eu consegui vender naquela semana. Nossa, mas eu pulava de alegria. Porque assim, e eu também botei na minha cabeça que o resultado ele viria. Não importa o tempo que ele ia levar. Isso é importante. Muito importante. E a assim, persistência. a persistência. E sem pressa, sabe? Eu não tive pressa. Eu quis celebrar cada vitória, porque eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, se isso aqui me economizar um medicamento, uma terapia, uma depressão, um negócio, eu já estou no lucro. Uau, eu não pensava assim em chegar onde eu cheguei. Eu precisava começar. Então, assim, naquele momento que eu senti que eu podia, sabe, que eu consegui, eu vendi um joguinho, né, 6 peças, uau, eu não acredito, eu pulava de alegria, de felicidade. A gratidão também, porque eu falei, gente, isso é possível. E a gente começou, né, pelo divulgar no Instagram, e aí vai virando um hobby, vai virando um prazer, porque você tem a resposta das pessoas, elas começam a comentar. O feedback, né? Ô, Ana, você é casada, você tem 3 filhos, né? Você falou pra gente. E tem quantos anos o ateliê? Olha, o ateliê de mesa posta, eu tô com ele há 7 anos. Uau! Esse ano ele fez 7 anos. Há 7 anos eu comecei com a mesa posta. Uau! Empreender. Olha, gente, que bacana. Olha a história dela, tá? E a gente nem começou, hein? Vai vendo. A propósito, queria perguntar para vocês se vocês estão ouvindo a gente direitinho, o áudio tá bom, vocês estão, a imagem tá boa, tá tudo bom. Vai comentando, porque pra gente ter um feedback de vocês
aí, tá bom? Ah, que legal. A Jaque, né? Eu vou falar aqui. Ela já me conhece de uma outra época. Aham, eu ia falar, será que a gente pode falar daquela Olha só, época? como a gente vai começar, eu queria mandar um oi, tá? Porque, gente, eu sou muito grata, porque tem as pessoas que dão apoio, né? Nós temos aqui a Inês, né? Inês, gente, tá assistindo, sabe de onde? Porto Velho, Rondônia. Que legal! A Lala Grifo de Vila Velha, Espírito Santo. Gente, assim, graças a Deus nós temos as pessoas que nos apoiam. Inês Marinato, muito obrigada. Jéssica, Lala, Liliane, Naelen, Cris Fernandes. Cris! Beijo, Cris. amiga! Gente, Cris, ela é irmãzona. Irmãs Coelho tá aí também, tá? As Irmãs Coelho também, muito obrigada. A próxima, a Wilma tá aí, ó. a Wilma. Beijo no coração, querida. Isso é a próxima, tá, gente? A nossa entrevistada da próxima. Leidiane, meu amor, olha, um beijo no seu coração. Revista Eu amo Estampa. você, Revista cara. Estampa tá Revista aqui. Estampa, Sônia Pilon. Gente, olha, se você quer saber de marketing digital, procure Revista Estampa Nova Venécia. Olha, a gente vai estar na capa deste ano de 2026. Mais uma vez, aguarda. né? Mais uma vez. Sônia, brigadão pelo apoio, querida. Deus abençoe. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à história, porque tá legal. Então, como a gente estava aqui falando, né? Ela me conhece de uma época anterior a essa, Sim. que eu empreendi com mesa aposta, porque na verdade eu sou designer de interiores. Sim. E sempre fiz essa parte, desde formada, sempre trabalhei, amo a minha profissão, sempre gostei muito, me identifiquei demais, mas houve um momento que eu precisei parar para cuidar da casa e da família, né? E esse momento chegou, onde eu tive que mudar de profissão, mas você vê assim que eu ressignifiquei todo um. Mas vamos para a entrevista, que aí a gente vai respondendo. Isso. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui as perguntas para ela. Já relaxou? Um pouquinho. No final ela vai estar relaxadíssima, gente. Então bora lá, Ana. Antes de existir o café colonial, o bistrô, o artesanato, quem era você nos bastidores? E que mulher precisou ser construída para que isso viesse a nascer? Então, eu acredito que eu estou em reconstrução todo dia, né? Uau. E eu acredito também que essa mulher nem sempre ela tá morta, sabe? De vez em quando ela ressurge, aí a gente tem que é uma mulher sobrecarregada e abafada. Gente, que lindo ouvir a verdade real, né? É uma mulher que teve que, sabe, sair para que uma outra mulher, uma que não se anula, Uau. entendeu? Pudesse aparecer. E não tem culpa disso. Eu me lembro assim que teve um dia que uma colega das minhas filhas até estava aqui em casa, aí ela ainda falou assim: tia, quanto orgulho de você. Aí eu falei assim: pois é, eu também tenho muito orgulho. E ela achando que eu ia falar que era dela, eu falei assim: eu tenho muito orgulho de mim. Que legal. Sabe? Porque aí ela, pensei, as pessoas até imaginam que a gente vai falar isso. Sim. Porque é vergonhoso a gente se reconhecer, Verdade. falar: nossa, que trabalho legal que eu fiz. Verdade. Que coisa bacana que eu fiz. Isso a gente tem que estar sempre na posição de humildade, mas que não é a humildade, porque humilde a gente é. Eu sou, sabe, tudo, o fôlego da minha vida, cada respirar eu devo ao Senhor. Se Ele não quiser, eu nem acordo, sabe? Isso eu tenho na minha mente, tudo que eu faço é para Ele, todos os dias eu peço toda a minha direção, meus passos sejam guiados por Ele. Mas a gente precisa saber que o poder dele dentro da gente, ele proporciona isso. A gente ia a lugares que a gente nunca imaginou, entendeu? Estar em fazer, sabe? Ter competência para fazer. Então, assim, é não se anular, né? A gente ser submissa a Deus, mas nunca, sabe? Imaginar que se a gente é imagem e semelhança dele, então eu não sou inferior. Sabe? Isso faz muito parte de crenças que a gente vem trazendo desde sempre, né? Sim. Você não pode se achar melhor do que ninguém, você não pode querer fazer mais do que ninguém. Aí esse você não pode entra na sua consciência de uma tal maneira que você acaba se anulando. Quando você entende verdadeiramente, né, que você pode, e isso é mérito seu, você tem sim que reconhecer aquilo que você faz.
Sim. Porque se você não reconhece, você não consegue valorizar aquilo que você realmente oferece. Sim, sim. É bacana. Sim, a gente tem que saber exatamente o que faz, saber também quando erra. É o que às vezes eu falo, não ter medo de uma crítica, porque uma crítica é para te construir, mesmo que ela alfinete, que doa naquele momento, mas a gente sempre tem que pensar o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, isso é amadurecimento. E não cresce sem a gente amadurecer. Real. O interessante, gente, do que a Ana tá falando, que vocês viram levantando, fechando a cortina, porque, gente, olha só, aqui o intuito da Jaque, desde o início, quando a gente sentou, Ana, para alinhar sobre o bate-papo com elas, também sobre o Café Imperial, sobre os projetos que existem, porque esse aqui é um 12, mas existe uma extensão que, na verdade, é um 12, mas são ligados. É um corpo e essa parte é membro. Eu levantei para fechar e tudo, porque o ideal nosso, desde o início, né, Jaque, é mostrar a vida real. Porque, assim, as coisas bem programadas, cronometradas, a gente já tem, né, nos streams, a gente já tem nas redes, e é super bacana, eu sou fã, tá? Eu tenho as blogueiras, né, que a gente segue, as influências que também nos influenciam, a gente não está aqui desfazendo, mas um dia a gente chega lá. É verdade, mas assim, mas o nosso real, nosso ideal é trazer a vida real, a dor. Então, por exemplo, o sol tá incomodando e a videomaker tá me dando sinal e eu não sei se eu olho pra Ana, se eu olho pra Jaike, ou se eu olho pra videomaker ou pra assistente, né, que fica assim... Aí eu não sei o que ela tá falando. Aí eu levantei e fechei, pronto, gente, é a vida real. E falando nisso, ouvindo a Ana falar sobre as pessoas falarem, não falar e tudo. Ana, vou te falar aqui nem como uma integrante do bate-papo, mas vou falar como uma neuropsicóloga, sabe? O nome disso é filtro emocional. Quando alguém vem, te alfineta, te fala algo que mesmo que você se sinta ferida, mas você filtra, você fala assim, é sobre ele, não é sobre mim, o sonho é meu, eu quero, eu vou. Porque quantas pessoas, e você que está aí me ouvindo, inclusive a Sônia Pilon, eu conheço a história, né, da revista Estampa, foi uma porta fechada, e ela chegou para alguém e falou assim, olha, você topa fazer isso assim? E a pessoa simplesmente topou. E hoje é uma dos meios de network do norte, né, do Espírito Santo, abrangendo vários lugares. Então, Ana, olha como que você teve um pensamento lá atrás. A gente está falando de um tempo que não é desses 7 anos do Mesa Posta. A gente está falando de uma história, uma raiz. Então, olha o filtro que você teve. E levando para a espiritualidade, igual a Jaque falou, eu só tenho 6 taças. Eu vou usar minhas 6 taças. Ou vou pedir emprestado, porque o que o Senhor falou? Pede para os vizinhos emprestado, porque eu vou fazer o azeite. Jorrar. E foi o que você fez, entendeu? Sim. Então, assim, Ana, ouvindo a sua história, todo mundo vê bonito, todo mundo vê todo pronto, né? Vem aqui celebrar casamento, aniversário, e N coisas. E as pessoas não vê o que realmente está por trás do processo, né? Esse aqui é o propósito que todo mundo vê, mas o seu processo. A minha pergunta para você hoje é: qual foi a parte mais difícil durante toda essa caminhada e que não é contada, que as pessoas não sabem, que é só seu mesmo? Então, eu acredito assim, partes difíceis, ela não teve uma só, e elas ainda podem surgir. Porque os desafios são diários, né? E quanto mais você cresce, mais eles aparecem, porque eles fazem parte. Essa mulher é uma diva. Beijo pra minha mãe maravilhosa. A gente vai ter que parar de dar um beijo pra esse povo maravilhoso. Beijo. Gra, tô vendo aí, gente, a Graciela Friso, minha amiga maravilhosa, lá de Linhares, Espírito Santo. Beijão, vai lá. Olha os capixaba aí, gente. Capixaba. Dá licença que ela agora é valenciana, tá? Então, mas é isso, né? Eu acho que assim, o desafio, ele existe e ele vai existir sempre. Eu acredito que é a determinação que a gente vai forjando, que ela também não acontece, você não nasce pronta, você não nasce com ela, então você vai forjando a sua determinação. Isso aí. Sabe, a cada dia que você vai superando exatamente esse desafio que aparece, aí você supera, você forjou a sua determinação,
Se você viu que você conseguiu aquele desafio, você já está pronto para o próximo, entendeu? Então, assim, eles existem. Tiveram vários. Se eu tivesse que nomear um, eu nem saberia aqui, porque a cada momento eles estão sempre surgindo. Mas talvez eu possa falar assim com convicção que o meu maior desafio realmente é conciliar, ainda eu acredito que a dor de muitas mulheres é conciliar o trabalho com a família. Uau! Isso aí, real. É real. Muito real mesmo. Eu acredito assim que nesse momento, por exemplo, às 3 da tarde, talvez você esteja assistindo porque você esteja desocupada de alguma coisa. Nós, por exemplo, estarmos aqui, tenho certeza que travamos uma guerra com o leão, uma guerra com o urso. Agendas fechadas. E tantas outras coisas, né? Porém, nós estamos aqui, né? Enfim. Ana, o seu trabalho envolve café, acolhimentos, detalhe, arte. Nossa, como ela é poderosa. Vocês precisam vir na loja, gente. Você acredita que empreender também é uma forma de acolher e servir pessoas? Ah, sim, com certeza. E o empreendimento é você, desde que eu comecei, como eu falei, né? Eu trabalhei com o que eu tinha. Eu dividi, desde o primeiro momento eu dividi. A ideia nunca foi extorquir, retirar, sabe? A ideia sempre foi dividir. Porque assim, eu acredito, sempre falo, escrevo para os meus clientes quando compram alguma peça, eu falo que foi feito com muito amor. Porque eu acredito assim, que quando a gente faz com amor, aquilo se multiplica. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a base de tudo que eu faço realmente é depositar uma quantidade enorme de amor naquilo ali. Uhum. Porque eu acho que se eu fizer, a partir do momento, pensando no que aquilo ali, no dinheiro que aquilo vai retornar, não que você não precise, entendeu? Tem muita gente que precisa mesmo para se manter, para comer, para sobreviver. Sim. Mas, assim, além daquilo, né? Você ter essa quantidade de amor, você dedicar esse amor, porque isso é sentido, entendeu? As pessoas, elas percebem quando recebem. Eu até, muitas vezes, eu tinha retorno de cliente, que eu falava com os colaboradores, né, com as pessoas que trabalham aqui comigo. Eu falava assim, gente, olha só, olha o que essa cliente escreveu. Eu falei assim, eu acho que ela ganhou um presente, ela se enganou, ela comprou de mim, mas parece que ela ganhou um presente. Porque ela escrevia um texto, né? Os clientes ali. Linda, né? E eu ficava maravilhada com aquele retorno. E cura, gente. Quantas vezes eu já fui... Gente, eu vou ser sincera. Eu já fui pro consultório, assim, manca, capenga e anêmica. Sério. Literalmente, a vontade era desistir. Assim. E às vezes eu chegava assim, Deus, eu não queria ir hoje pro consultório. A minha família sabe disso. E não é porque eu não amo atender, eu amo. Mas é muito, assim... muita sobrecarga, muita coisa, eu chegar lá, Ana, e na hora que eu sentar, o paciente começar a falar coisa, e no final ele falar assim, ai, graças a Deus que eu tenho você, porque assim, aí eu falo, ai meu Deus, tá me pagando, mas o que o feedback retribui algo tão grande, igual no Imersão Mulheres, né, Jaque? As coisas que a gente ouve, assim, são coisas que falam assim, olha, eu participei e fui curada de uma dor na minha alma, e você fica assim, Deus, né, como que pode? Agora imagina você, Ana, você faz algo com suas mãos, né, você pensa, você traça aquilo, você faz, e aí alguém vai e demonstra, igual você falou, gente, ele investiu um dinheiro, e ainda por cima tá me agradecendo, por como se tivesse ganhado um presente de outra pessoa, mas não é um presente de si mesmo. Mas uma coisa muito importante que você acabou de dizer é sobre a questão do investimento. Quando o ser humano, principalmente nós mulheres, entendemos que nós não gastamos dinheiro com certas coisas, mas nós investimos em nós esse valor, nossa, sua vida muda. Investir um valor num café não é simplesmente você vir tomar um café. Você está curando a sua alma, você está curando as suas emoções, você está tirando um tempo para você, que há muito você já não tirava. Então, o café da Ana é um investimento que ela oferece para a sua vida emocional. Sim, com literalmente. certeza. E daria uma live inteira se a gente entrasse nisso certeza. Do retorno que eu já tive de alguns clientes, pessoas que trouxeram mãe, tia, parentes assim, e que não estavam saindo nem de casa pela depressão, e chegaram aqui e se sentiram, falaram casa, assim, parece que eu tô até curada, sabe? É. Falaram assim, eu Mas me cura. senti, saiu tudo que eu
tinha. Então, assim, Não Porque tem existe um preço. propósito. não tem preço. Né? E assim, Ana, a minha pergunta para você é uma pergunta parecendo, tipo assim, é muito óbvia a resposta, ou é uma pergunta óbvia. Não, não é essa a questão, porque a gente lida com pessoas ao longo de bons anos, né, Jaque? A minha irmã, ela aqui no Rio de Janeiro, eu no Espírito Santo, agora nós duas aqui no Rio. E a gente, além dessa vida, a gente também tem umas idas na rua para encontrar pessoas mesmo em estado de moradia de rua, necessidade, de miséria mesmo. E assim, a Jaque tem mais do que eu. Então, a pergunta que eu vou fazer para você, eu creio que todos que estão agora na live, provavelmente pode estar pensando em querer fazer algo, porém, está pensando também na pergunta que eu vou te fazer. Você já pensou em desistir? E o que não te fez desistir? Porque vocês que estão aí provavelmente já pensou em desistir várias vezes. Quem nunca? Ou já até desistiu. Hoje é dia de você fazer esse É sonho isso. voltar. Olha, escuta ela. Então, quem nunca pensou, né? Eu pensei algumas vezes sim, tive motivos para isso, tive um grande motivo no final do ano, né? Onde eu tive uma sobrecarga grande, porque a gente estava com uma demanda maior e os desafios também cresceram muito, mas quando você sabe que aquele propósito, ele vem de Deus, ele está no seu coração de Deus, assim, não é você que quer fazer aquilo, as respostas vêm do alto, as pessoas vinham até mim falando, não, você não pode parar, você tem que continuar, a gente precisa disso, e de certa forma você entende que você não está fazendo mais aquilo só por você, que aquilo ganhou uma dimensão, Já virou um legado, uma dimensão muito maior. E aí o que acontece? Qual foi a estratégia? O que Deus me mandou fazer, né? Tirar o motor, vamos botar assim, diminuir o passo, mas para que não para eu parar, mas exatamente para que eu pudesse prosseguir, que eu pudesse respirar, que eu pudesse olhar essa situação de uma outra perspectiva, ver aonde a gente precisava talvez alinhar alguma coisa, aparar alguma aresta, para que a gente pudesse voltar mais forte, entendeu? Porque quando você consegue parar, você consegue pensar, consegue avaliar, quando você retorna melhor, mais forte. Então, assim, eu tenho certeza que agora esse semestre que a gente está voltando, já estou cheia de ideias, me deu assim, um gás enorme essa pausa, né? Então, eu tenho certeza que assim, vai ser, como eu falei, como é para todo mundo também vai receber parte dessa bênção, de tudo que tá vindo, de todos os sonhos e planos aí de Deus para esse novo ciclo do ateliê. Que interessante, gente. Ela pensou em desistir, mas o fato dela não desistir, ela lembrar que o que ela começou tão pequeno, vendendo 6 unidades, né, de suplá, se tornou algo que acaba extravasando a vida também de outras pessoas. Olha o que não a fez desistir, que nem era por ela, e sim a dependência de outras pessoas. Sim. Parabéns, Patrícia. Realmente isso é bem interessante. E assim, o bonito, é muito bonito, a gente começa a ouvir, a gente começa a visualizar situações que são muito parecidas no cotidiano de cada mulher, né? Eu vejo que muitas vezes Deus faz assim, Ele pega a gente como fez com a Ana, põe ela num barco a motor e leva ela para o alto mar. Só que chega lá no alto mar, ele mesmo desliga o motor. Uau! E aí você fica lá, ó, pairando nas ondas. Obviamente que a onda vai te levar em algum lugar, mas é ele que vai conduzir agora, não é mais você. Nossa, né? Então nesse momento eu vejo que Deus te colocou dentro de um barco, desligou o motor, falou, vou te colocar aí, eu vou te conduzir. Enquanto isso, vai olhando para tudo que eu vou te dar ideias. E aí veio tudo. E vai vir com muito mais excelência. Sim, eu creio. E vai vir com muito mais criatividade. Eu tenho certeza absoluta disso. Jaque, antes de fazer uma pergunta aí novamente, tem um pessoal mandando aqui, eu tô olhando na minha tela, Arlene Tarden.
Um abraço, ó, do coração para você. Obrigada por você ter parado, porque, gente, a Arlene tem uma agenda super lotada e ela parar para entrar numa live num sábado é porque ela realmente achou importante, hein, Patrícia? Muito obrigado. A Naelen também. Naelen, Deus abençoe sua vida. Obrigadão, gente. Todo mundo que tá aí, depois a gente vai mandar muitos beijos para vocês. Gratidão. Obrigada, gente. Vai compartilhando, porque quanto mais pessoas, melhor a gente alcança, mais a gente alcança, melhor a gente alcança e mais quem pessoas sabe são você curadas. não é o próximo a estar aqui no bate-papo. E outra Exato. coisa, não pensa porque você é do Espírito Santo que a gente não pode pegar um carro e aí fazer o bate-papo. Olha que com legal, vocês, o convite está feito, o Quando desafio vocês tá feito. forem, me chama. Então vamos lá, Ana. O café colonial carrega muita ideia de mesa, memória e encontro. Que tipo de sentimento você deseja que as pessoas levem quando saem daqui do seu bistrô? Olha, o sentimento que eu quero é acolhimento. Se sintam acolhidas. Porque se tem vamos botar assim, um dos fantasmas que eu tive que lidar é você se sentir desamparada. Você tá lutando, você ter filhos, você ter que reagir, fazer as coisas e de repente você se sentir... eu acho assim que é um dos piores sentimentos, você achar que tá sozinho, que não tem ninguém. Então, assim, esse momento, essa mesa, sabe, que a gente serve aqui, que eu saio da minha posição, eu saio do meu conforto, que eu poderia estar no sábado descansando aqui mesmo nessa sala. Eu saio disso tudo e vou servir. Entendeu? E vou servir, porque assim, o que eu mais quero que aquela pessoa sinta é o acolhimento, um lugar que ela pode realmente sentar e relaxar, que tem alguém ali cuidando de tudo, que o café vai ser servido, que ela pode chegar ali e se servir do que ela quiser, ao menos uma vez na vida, esse sentimento seja assim, bem, sabe, bem colocado ali dentro, que não vai precisar lavar a louça, sabe? Tá tudo ali arrumado, depois que ela sair, vai estar tudo arrumado. Então, assim, que ela experimente ao menos uma vez. Isso é um autocuidado, gente. Às vezes a pessoa pensa que autocuidado, se cuidar, é aquela pessoa que faz a sobrancelha, unha. Isso é um ato de cuidado pessoal, higiene e tudo mais. Só que o que a Patrícia ela proporciona no ateliê é muito mais que isso, cuidado gente. Emocional. É um cuidado emocional e é um momento para você. Às vezes você quer fugir. Gente, qual é a mãe que tá aí nessa live que não quer fugir? Não é? Às vezes os filhos, né? Então, é um lugar que você vem aqui só tomar um café. Olha, eu tenho que tomar um café e ficar olhando pro nada. Já fica a dica. Um dia você vem com a família, um dia vem sozinho. Porque uma coisa que eu aprendi, que é muito legal, tira um dia para você, só para você. Conheça você na sua companhia, conheça você com você mesmo, porque às vezes você nem se conhece mais. Aí você vem, toma um café, fica olhando aqui para a paisagem linda, ouvindo essa musiquinha de fundo, só você. É maravilhoso, né? É o Sim, seu maravilhoso. momento. E além de você poder vir também, eu já estou programando para vir com o meu boy, né? Claro. Aquele momento a dois, só para você, assim, nem toda hora, mãe, pai, fulano, não sei o quê. Não, você não vai ter isso, entendeu? Gente, tem um dos integrantes da equipe, é filho. Aí tá três dos integrantes da equipe é filho. Só que um tá passando rabo de olho pra mim, gente, isso é real, é ao vivo, tá? Mas então, essa divisão, né? Emprestar o que eu vivo, né? Aqui, porque eu sempre tive o hábito de tomar um café, um chá no final da tarde, sempre adorei fazer essa pausa. Então, e no jardim, nesse jardim também, sabe? Abrir porta. Então você dividir. proporciona o que você vive. O que você Tá vendo vive. que a gente começou a live falando de falar de vida real? É isso, ela proporciona algo, gente, que ela gosta de fazer, ela gosta de estar à mesa, ela gosta de ter uma mesa posta, ela gosta de parar para tomar um chá. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. E quem não segue a Ana, já entra no Instagram arroba, dela. Qual que é seu arroba? Fala. É Ateliê Ana Patrícia. Então, pode entrar. Entra lá tem no feed dela tem um conteúdo muito bacana de que ela ganhou de presente da filha dela no café. Não foi? No Dia das Mães. No Dia das Ai, Mães. que lindo, viu? E ela ficou assim, eu vi lá no feed que ela ficou maravilhada. E dali surgiram muitas ideias, não foi? Sim. Pra você ver que às vezes você pode dar de presente um café. Às vezes você fala, não vou dar um café.
Gente, para nós mulheres isso é tão significativo. Não é um café, é um momento. É um momento. É igual a casa de Isabel, não é uma casa, é um lugar de acolhimento. Tudo que a Ana está falando aqui, você vai ver lá na casa de Isabel. Já fez inscrição? E se você não fez, olha, sinto muito te falar, você vai ficar arrependido. E são vagas limitadas, tá, gente? Então, Ana, existe uma frase que viraliza muito, eu gosto muito, tá? Ninguém aplaude o começo, certo? Uhum. Quem foi a Ana Patrícia naquele início, quando ainda não tinha nenhum aplauso? Essa é difícil, né? Quem era essa Ana? E parece um pouquinho de quando, né, a primeira pergunta que eu falei ali, que era sufocada, né? Sim. E o que acontece é que, assim, no início, eu acredito que foi uma Ana silenciosa, tá? Mas determinada. Porque na minha cabeça, eu já sabia que aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. E assim, todo o caminho que eu fiz foi conversar com a minha líder, com a minha pastora, pedir orientação, perguntar o que elas achavam. Então, assim, nenhum passo foi sem pensar. Então, aquilo que você colocou nos planos, nas mãos de Deus, você não vai colher pouca coisa, entendeu? Que ele está semeando ali para você, não vai ser pouco. Então, eu tinha a dimensão que sim. Todas as pessoas, inclusive, falavam isso para mim. Quando eu falava, né, perguntava o que achava das ideias que eu estava tendo, falava, nossa, vai ser maravilhoso. Mas por que eu falo silenciosa? Porque realmente eu falei com as pessoas de confiança, entendeu? Você tem que falar aqueles seus planos, as suas ideias, realmente você precisa falar. Enquanto você ainda não está, aquilo não está concreto, você não colocou a mão, você ainda não está vendo. Porque como a gente é muito vulnerável, às vezes uma palavra contrária é o suficiente para você nem tentar, nem prosseguir. Então eu falei com as pessoas de confiança, eu coloquei nas mãos de Deus e aí fui silenciosa, né? Não falei com as outras pessoas e fui determinada, porque eu não parei. A única coisa que eu falava era isso. Olha, a hora que eu começar eu não vou mais parar, porque eu tô pedindo isso para Deus, entendeu? Eu tô falando para o Senhor. Então, a hora que eu começar, eu não posso mais parar. Já sabia que haveria obstáculos e que você ia... Sim, né, como ainda existe. Como todo empreendedorismo, existem riscos, existem desafios. Olha só, vocês duas, né, estão falando algo que é uma realidade que as pessoas não querem viver. Muita gente começa algo e dá 6 meses, 1 ano e meio, às vezes até 2, e fala, já tem 2 anos, 1 ano, eu estou lá e não anda, não rende, e acaba desistindo. Talvez você desistiu um dia antes da sua expansão. Do auge, entende? Né? Eu estava conversando com uma amiga, inclusive essa amiga está na live, e ela comentou assim comigo, ela é uma profissional de excelência, e ela desistiu de algumas situações, por exemplo, de atuar na própria área que ela se dedicou muito, muito mesmo, por questões, assim, de pensar o que o outro vai pensar. Olha isso. E, assim, escuta, Ana Patrícia, não sou eu, Aline, sua amiga, que tá falando. Olha ela, que nem sabe dessa história. Não desista e vá em frente, vai acontecer. Tenha fé naquilo, né? Sim. E a minha pergunta é justamente sobre tudo isso. Todo o contexto, você falando de fé, de apresentar, né, para os seus líderes espirituais. Cada um tem o seu segmento, mas, assim... Na prática, assim, a fé, fala pra mim, assim, como que você usa a sua fé, na prática mesmo, como empreendedora, dentro do seu estabelecimento, como que você age na fé? É só nos momentos, assim, difíceis, ou em todos os momentos você tá ali aplaudindo? Como que funciona pra você, individualidade sua? Então, eu também tenho um trabalho com criança, então o que acontece é que tudo que você ensina pra criança, a gente tem o engano de achar que é mais fácil, mas para mim é mais concreto quando você ensina. Aquilo parece que você absorve mais, o seu entendimento não fica abstrato, então você tem aquilo bem concreto dentro de você. E como a palavra de Deus fala, a fé é uma semente. E uma semente, ela precisa ser cuidada, entendeu? Então eu cuido da minha fé todo dia, alimentando ela. Então quando você também menos espera, a sua fé está gigante. Sabe? A sua fé vai romper todas as barreiras, porque Deus, ele vai tornar aquilo possível.
né? Você trabalha a sua fé, como eu estou dizendo, é uma planta que você alimenta, que você põe no sol, que você faz tudo. Com certeza você vai ter o fruto. E o fruto dessa fé é romper barreiras. Amém. Então eu uso em tudo, em absolutamente tudo, em cada detalhe, tudo que eu vou fazer, eu creio que Deus está ali na frente. E eu não quero nem sequer dar um passo que não seja da vontade dele. Glória a Deus. Que bom. Isso é muito bom. Graças a Deus. É bom saber disso, assim, porque às vezes, você que tá aí na live, um beijo pra minha mãe, né, que ela tá falando pra tem minha muito também, orgulho. tá? Que a minha tá aí. A tia Nélia também. Olha, gente, a Jaque e eu somos irmãs, a minha mãe chama Augusta, a dela é tia Nélia. Quem Porque não nós somos assistiu, uma corre grande lá família. no YouTube e assista um Exatamente. pedacinho da nossa história Tá pra lá. você entender. Viu? Tá? O interessante do que você está falando sobre a fé, e muitos que estão aí, às vezes desistem pela falta da fé, não tem fé. Só que a fé ela acaba ficando paralisada diante dos obstáculos, né? E é o que você acabou de falar, você não deixa, e a sua fé você É alimenta uma todos os semente, dias. a gente tem que plantar, regar, cuidar todos os dias mesmo. Eu aqui, como eu tenho um jardim, isso como eu falei, é uma linguagem infantil, né, que a gente usa para lidar, mas que aquilo é tão concreto que você nem duvida. Porque se eu molhar muito a planta, ela afoga. Se eu botar uma planta no sol demais, ela vai Tá vendo, né, gente? Então, assim, é visível, sabe? Não Parabéns, tem... Ana, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta linda, que eu amo fazer essas perguntas. E é a minha última pergunta antes da gente ir pro bate-bola. A Ana de hoje, se tivesse com a Ana do passado, que nem imaginava que viveria tudo que ela está vivendo hoje, o que a Ana de hoje... Essa pergunta, ela é forte, não é? O que a Ana de hoje falaria para a Ana do passado? É uma pergunta muito difícil, né? Me falaram esses dias em relação à criança, né? Aí eu me parei e falei assim, meu Deus, o que eu diria? O que eu falaria para eu criança? Agora você falando do passado, de um passado, vamos botar assim, ainda de uma fase adulta. Que eu olho para mim, eu lembro assim, realmente, se eu tivesse que contar minha história é muito longa. Um dia eu vou contar, essa moça que vai me ajudar. Ela vai escrever um livro e a Aline Marinaro vai estar ajudando ela. E você que quer escrever um livro também, depois a gente vai dar as informações. Que essa Ana era uma menina, né? Ela passou por muita coisa mesmo. E hoje, assim, eu vejo que hoje eu já entendo que tudo aquilo ali teve um propósito, nada foi em vão, isso é que me moldou. Se hoje eu sou essa pessoa que eu me considero assim, uma pessoa muito empática, altruísta, né, porque eu sei o meu valor e quero passar isso para as pessoas, quero dividir isso e quero também valorizar aquela pessoa, sabe? Não quero me colocar acima, não quero, sabe? E então eu falaria com essa Ana para ter calma, paciência, tudo ia passar, toda dor ia passar, tudo tinha seu propósito, tudo tinha seus motivos, né, para estarem acontecendo, e abraçaria muito essa Ana, sabe? Ai, que legal. Parabéns, Ana. Que ela me construiu, sabe? Um dia me perguntaram assim, no bastidor me perguntaram isso. O que você diria para a Jaque do passado? Eu diria assim, a gente está conseguindo. É forte demais essa pergunta, entendeu? E acolheria essa Ana também. Bom, gente, eu não vou chorar porque eu faço essa pergunta quase todos os dias dentro do consultório, mas as duas ali estão emotivas. Sim. Tá? Jennifer, beijo, meu amor. Te amo. Beijo, linda. Ana, eu tenho minha última pergunta também pra gente passar por bate-bola rápido, gente, porque nós estamos na Copa e a gente não vai ficar de fora disso, a gente não tá de verde e amarelo, mas nós falamos de bate-bola, né? Para as mulheres que estão nos assistindo agora e as que vão assistir após, porque a live vai ficar gravada, tá, gente? Vai ficar no feed do Jaque.reconstrução. Depois sobe para o YouTube. Lembrando, gente, que o Bate-Papo com Elas tem um canal no YouTube. Por favor, vai lá, se inscreva
e coloca lá o sininho para receber todas as atualizações. Por Todo mundo favor. que tá na live aí, se inscrever já ajuda a gente. Já ajuda a gente. Todo mundo começou com um seguidor, tá? Exatamente. E às vezes o seguidor era alguém mais próximo de você. Você mesmo. Exatamente. Já passei por isso por um bom tempo. Para as mulheres que estão nos assistindo, Ana, e toda a sua trajetória, igual você falou, das dificuldades, né? Às vezes as alfinetadas, o não acreditar e a vontade de desistir, mas saber que não vai desistir, porque tem outras pessoas que dependem disso também. E essas mulheres que estão aí, que têm sonhos dentro dela de empreender com alguma coisa, às vezes você faz um bolo maravilhoso, você é uma doceira maravilhosa, você costura, em outras situações, o que você, e tem medo de começar, o que você, com toda a sua experiência, com a sua fé, o que você diz, digamos que você está podendo olhar nos olhos de todas elas agora, você vai olhar para a câmera e vai, assim, imaginar o olho de cada uma brilhando, esperando uma resposta de você. O que você diria nos olhos delas? Então, se você está esperando essa oportunidade, assim como a gente começou aqui a live, pergunta, se não agora quando, né? Esse é o momento de começar com aquilo que você tem. Eu comecei com o que eu tinha e tô aqui, né? Nessa trajetória que vocês estão acompanhando pelo Instagram, quem tem oportunidade de vir no café. Então começa com o que você tem, não espera amanhã, sabe? Começa sendo quem você é, quem você realmente é. Você, se ainda não estiver pronta, você está numa caminhada, você vai ficar pronta. Mas comece, porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo é única, você é linda do jeito que você é, isso que te faz única, sendo ou mais extrovertida, ou mais tímida, ou mais brava, o que for, é isso que te dá beleza, entendeu? Não queira mudar, não queira ser outra pessoa, não queira acompanhar a moda porque as pessoas no Instagram, no YouTube fazem desse jeito, eu vou fazer. Não, seja você, entendeu? Porque cada vez mais também as pessoas procuram pessoas verdadeiras. No mundo com tanta coisa artificial, a gente precisa de pessoas verdadeiras. Entendeu? E com certeza tudo vai fluir, tudo vai ser bênção, né? Obrigada, Patrícia, por isso. É uma fala muito boa. E você fechou com chave de ouro praticamente, né, as nossas perguntas mais intensas, com o que eu comecei lá atrás, né, falando que a Jaque, desde o início, tinha como primordial, VIP na vida do projeto a realidade. Então você vai ver gente puxando a coxina, acertando uma coisa aqui, porque isso vai fazer, o nosso diferencial, né? Essa realidade. Gente, porque, como a Ana falou, nossa, a gente está cansado de tudo muito artificial. Os sentimentos viraram artificiais. As pessoas hoje, elas são mecânicas. Elas falam pelo mecanismo, elas se abraçam pelo mecanismo, elas têm network pelo mecanismo. Não é isso que a gente quer. E algumas desistem exatamente porque vê tanta perfeição do outro, mas é aquilo que a Ana acabou de falar, não sabe que antes de apresentar aquela perfeição, houve lágrimas, oração, vontade de não ir lá e fazer, e fazer uma frase que eu aprendi, né, com a minha avó, e a minha mãe repete muito, fazer a força à vontade. Pronto, acabou, ir lá e fazer. É isso mesmo. E não é isso. A gente quer buscar exatamente essa naturalidade, de você entender que estamos começando com o que temos e não vamos desistir, porque aprendemos que somos imparáveis. Não é Exatamente. Isso? Vamos pro bate-bola? Vamos lá. Não pode responder nada que não vier à sua mente. Tá bem. Rápida e ligeira. Dentro da psicologia, pensamento primário, é o que Exato, o que vier. Café, artesanato ou bistrô? Qual deles revela mais a sua essência? Artesanato. Uau! E a palavra que mais define sua história? Amor. Uau! As palavras que te sustentam nos dias difíceis. Calma aí. As palavras que te definem nos dias difíceis. 2 palavras, pode ser. Determinação, foco. Nossa, seguir em frente. Essa é boa de bola! Essa já fez gol, Brasil. Ô, Ana, o que não pode faltar em hipótese alguma na vida de uma mulher empreendedora?
estabilidade emocional, É real. financeiro, tudo. A gente tem que buscar estabilidade, porque é altos e baixos, como a gente falou. A gente não depende só do nosso negócio, depende da família, do governo, né? A gente viu empresários aí enfrentando uma pandemia. Exato. Fechando Então, portas, fechando né? portas. Então, assim, estabilidade. Se a sua vida hoje fosse um sabor de café colonial, qual seria o sabor? A Pavlova. A Pavlova, eu acho que ela une tudo, sabe? Une a arte, une essa gastronomia, porque eu viajei, experimentei, apaixonei, estava com a família na viagem, aí a gente experimentou. Foi meu? A gente, ao vivo, né? Agora eu vou até. Aí eu experimentei, então assim, uniu uma viagem, uniu estar com a família, uniu fazer uma experiência em casa, testar uma receita que eu só experimentei, entendeu? Replicar, fazer da minha maneira, porque ela não ficou, ela tem a minha versão, é a minha versão, então ela tem arte ali. A sua cara está ali, a sua identidade. Se eu né? tivesse que falar assim, para definir tudo que a gente está falando aqui, é a Pavlova. Eu Uau! convido vocês a experimentarem. Eu quero! Acabou aí? Eu acabei. Jaque, antes de você finalizar, me mandou aqui algo e eu gostaria de pedir permissão para você ao vivo. Você não vai poder falar que não mesmo, então. Vou pensar que eu sou dessa. Tem uma seguidora nossa, Santana Mirielle Ribeiro, tá? É uma pessoa maravilhosa. A Jaque já respondeu e tudo mais. Mas por que eu vou falar dela? Ela é uma mãe, avó, ela sofreu um infarto, tá? E precisa fazer um cateterismo. E ela é uma empreendedora, né? Ela começou na garagem, né? Começou dentro da casa dela e tudo. E eu vou falar de algo que ela colocou e depois você lê, por favor, melhor. Mas eu quero que você, Jaque, e a Patrícia, as duas, possam falar com ela, que ela sente que ela tem ela carrega, sabe, algo hereditário da família que paralisou ela e ela tá no negócio dela. A gente está falando de empreendedorismo feminino e é uma realidade, gente. Tem muitas pessoas que às vezes paralisa por uma palavra de alguém que feriu o suficiente. E ela deixou aqui, sabe, ela falou que vive debaixo de palavras de maldição. Nossa. E ela falou assim, você tem um dom incrível, né, falando da gente e tudo mais. E é uma pessoa que eu conheço, maravilhosa, sou fã também, eu conheço a história dela. E ela disse assim, inclusive ela fez uma viagem de férias, né, para um estado, e lá ela ouviu de alguém da família uma palavra que paralisou, ela voltou muito mal desde então. E ela é uma empreendedora, uma pessoa, né, bem conhecida também lá, ela participa de alguns eventos. O que vocês têm para falar para ela? Pode falar? Posso. Então, assim, as palavras, como eu comecei aqui também na live, elas podem mesmo ferir, podem vir, né, como setas malignas que ferem nosso coração. Existe, né, na palavra de Deus mesmo, fala sobre isso, coisas que são hereditárias, que acontecem. E eu fui liberta, eu creio que eu fui liberta disso, porque eu participei de muito encontro com Deus e vivi isso na minha vida, né, de ser liberta. Então, assim, creia no poder de Deus na sua vida. O ser humano pode falar, o inimigo pode tentar, mas ninguém é mais forte ou mais poderoso que Deus. Então olhe para ele, sabe? Pede ele para endireitar. Se por um acaso, em algum momento, os seus parentes, alguém de alguma forma trilhou um caminho, enveredou por algo que não era da vontade de Deus e que isso está te atingindo de alguma forma, peça a Deus para endireitar essas veredas, sabe? Consertar, trazer um caminho de retidão para você, que com certeza você vai quebrar essas cadeias. Eu falo assim com convicção, porque eu vivi isso na minha vida. Com certeza você vai quebrar, Deus vai transformar, sabe? Você vai se sentir leve.
essa leveza que você precisa encontrar, que só Deus tem para te dar, tá? Eu quero, como é? Mirielle, eu quero te dizer algo assim também. E como a Ana falou mais a respeito da fé, né, dessa parte espiritual, eu quero dizer para você que durante muitos anos da minha vida, eu também estive estagnada por padrões de repetição. Quando eu ainda não entendia que eu podia quebrá-lo, sabe? Que eu entendia que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Eu quero dizer para você que dá para você quebrar em você. Não aceite esses padrões que colocam sobre você, esses rótulos que colocam sobre você. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é amada. Se você é amada e você é filha, você precisa primeiro entender que você tem uma identidade. Talvez você se perdeu no meio de tantos rótulos, se perdeu e não sabe mais quem você é. E o começo é, quem sou eu? Aonde eu me perdi? E voltar, sabe? Quebra esse padrão de repetição na sua vida. Não aceite rótulos e nenhum tipo de palavra de maldição, porque eles não têm poder sobre você a partir do momento em que você entenda que a sua mente precisa de uma transformação. Metanoia, mudança de mente. Muda ela. Você não é o que as pessoas dizem que você é o seu propósito. Se você tem um propósito, você é uma empreendedora e você tem aonde chegar, joga isso tudo fora e chega aonde você quer ir. Porque aí sim, você quebra esse padrão e você consegue novamente galgar tudo aquilo que Deus já tem para sua vida. Filha, você não é o que as pessoas dizem que você é. Isso é uma mentira. Quem decide, governa. Governa a sua vida a partir de agora. Gente, finalizamos, né, Jaque? Ana, muito obrigada por nos recepcionar no seu ambiente. Inclusive, a gente está aqui na sala da casa dela. Super aconchegante. Muito gostoso, muito minha cara, madeira para todo lado, sabe? Fomos muito bem recepcionadas, exatamente, acolhidas. Muito obrigada, e que essa live, a partir que venha frutificar na vida de outras pessoas, mas também dentro do seu ateliê, que venham mais pessoas para quem não conhece, conhecer, e quem já experimentou de estar aqui através de um evento também, tem a oportunidade de vir de forma individual, ou em casal, ou também, claro, né, com a sua família. Você que está aí, e tem uma história legal, e não é, por exemplo, da região sul-fluminense, né, ou daqui dentro mesmo de Linhares, que é de Linhares, olha eu, gente, dentro de Valença, que no caso a gente conheça, e deseja participar do bate-papo envia no nosso... sua história. Exatamente, fala, gente, quero participar e eu tenho uma história. E aí vai no link, entra em contato e a gente vai ver direitinho. E não importa onde você estiver, se for de Deus, a gente vai. A gente chega aí. Agora, deixa eu só abrir uma ressalva, porque eu não posso terminar o bate-papo aqui com a Ana antes de falar da Casa de Isabel, né, gente? Casa de Isabel, o que acontece? A imersão, como a minha irmã disse, a gente tem vários membros, né, desse projeto, mas esse projeto maior, ele começou no Imersão no Secreto. Todo mundo já sabe, é só seguir o Instagram, @imersão_no-secreto, e lá tem todas as histórias. Enfim, e aí ano passado nós fizemos a primeira edição, porque até então ele era só para jovens. Ano passado nós fizemos a primeira edição do Imersão Mulheres, e esse ano nós estamos indo para a segunda edição, onde nós intitulamos esse projeto como Casa de Isabel. E, gente, sabe quando é um projeto assim que vem do céu para a sua vida? Casa de Isabel, ele está trazendo outros projetos, né? A gente já tem uns encontros menores, a gente vai começar com mentorias, e a imersão presencial, que é 4, 5 e 6 de setembro, as vagas estão abertas, a inscrição é feita pelo link da bio do Instagram, lá você preenche todo o seu formulário, o valor é R$250 de investimento. Lembra que você não gasta dinheiro, você investe. Para quê? Para que você seja acolhida, tenha um encontro com Deus,
se reconecte, sabe? Se reconstrua, se restitua. Enfim, é um momento seu, sem seu esposo, sem seus filhos, sem suas lutas, sem suas guerras, sem seus problemas. É para você se descobrir. Então, eu quero te fazer um convite muito especial. Vem fazer parte com a gente na Casa de Isabel, a imersão Casa de Isabel. Eu vou esperar a sua inscrição, tá bom? Não demora, porque as nossas vagas são limitadas. A Aline vai estar conosco, a gente tem toda uma equipe grande por trás disso, ministras, palestrantes e dentre tantas outras coisas que você só vai saber quando chegar lá, tá bom? E se você tem uma dor muito profunda, esse é o convite de porta de entrada para você suturar e sarar essa ferida. Amém, Ana, obrigada. Mais uma vez, eu amei um pouquinho da sua história. A Ana comprou o meu livro, o livro da Aline, e logo vai sair o livro dela. Olha, E Vai ter eu... sucesso. Vai ser sucesso. é só falar, vai ter quem leia isso? E eu vou ler. Eu vou ser uma das primeiras compradoras aí, Eu da também. nova escritora do mercado, a Ana Patrícia. Toda Gente, mulher merece, toda empreendedora merece sim ter sua história contada. beijos. Muitos beijos, obrigada. Até o próximo bate-papo com elas. Não fique de fora. A nossa 4ª edição vem aí. Beijo.